acredito que a gente termine Filipenses e a gente vai começar a ver Colossenses, certo? Pode deixar aberto essa para muito escuro, assim, sabe? Agora tá? Já ligado a luz ou deixa assim? Agradeço. Na dos jovens é outro tema, acho que é outro assunto, mas vamos fazer geral. Então, como a Mariana falou na introdução, essa semana Paulo vai falar sobre a questão um pouco sobre a diferença entre a lei e a graça, entre a fé e as obras, como é que isso se relacionou com a vida passada de Paulo, o que é que ele aprendeu com a experiência dele, né? Então vamos ler um verso para memorizar, que está em Filipenses 3, versos 10 e 11. Pode lá para trás com ele. Diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Já na lição não vamos chegar nesses dois versos. Mas agora nós vamos voltar para o texto do capítulo 3 e vamos destrinchar verso por verso desse capítulo, como nós fizemos durante a semana. Para quem não sabe, durante a semana, todos os dias de manhã, nós estamos estudando pelo Zoom, dia após dia, cada versículo de Filipenses. Então quem está no Zoom já vai só relembrar e guardar na memória. Certo? Então, em Filipenses 3, 1 ao 3, Paulo vai chamar a atenção dos filipenses para um fato que está acontecendo lá na igreja, um fato bem perigoso, e Paulo agora vai alertar eles para esse fato. Olha aí, capítulo 3, 1 ao 3. Diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então, só explicando aqui para vocês o que é que Paulo estava alertando aqui. Quando Paulo fundava uma igreja, ia fundar outra igreja em outro lugar, ele deixava ali um grupo de novos convertidos, que eram os gentios que tinham acabado de se batizar, e ali deixava uma pessoa para tomar conta daquela igreja. Só que, quando Paulo ia embora, vinham algumas pessoas lá de Jerusalém, alguns judeus, que tinham se convertido ao cristianismo, e esses judeus começavam a querer complicar a vida daqueles recém-convertidos gentios. A vida deles, depois que conheceram a Jesus, tinha se tornado maravilhosa, estavam vivenciando uma experiência muito boa, muito agradável, mas aí chegavam esses judeus recém-convertidos e começavam a cobrar deles por que eles não se circuncidavam. Lembrando que a circuncisão era aquela cirurgia que se fazia toda vez que o bebê nascia. E quando você faz essa cirurgia depois de adulto, é uma dor terrível. Tanto é que tem aquela história lá de Siquém, né, que todos os homens de Siquém foram circuncidados depois de adulto, passaram uma semana arriados por causa dessa cirurgia. E aí, esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles iam lá cobrar dos gentios por que eles não se circuncidavam, por que eles não faziam tudo bem direitinho de acordo com a lei de Moisés. Então, eles estavam complicando a vida desses cristãos gentios. E
como diz em Filipenses 3:2. Então Paulo vai chamar a atenção disso. E aí, antes de Paulo chamar a atenção desses problemas aí, Paulo começa com uma orientação: alegrem-se no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: a vida cristã não é para ser uma complicação sem fim, não é para ser uma série de imposições para tornar a nossa vida mais pesada, mas a vida cristã deve ser um chamado para ser alegre, um chamado para a leveza, um chamado para a felicidade. Amém? Então, gente, como é que a gente pode levar a vida cristã numa leveza, sem deixar que as tradições fiquem engessando a nossa caminhada? O que é que a gente pode fazer para tornar a vida cristã uma coisa leve, sem ser pesada? Deixar Cristo carregar o nosso lado. Aí sim, deixar Cristo carregar o nosso lado. Então a gente tem que levar nossa vida totalmente a Deus, confia que Ele tudo resolve, aí a gente torna mais leve. Pegar tudo a Deus, né? Então, Paulo ele aprendeu o segredo para ser alegre. Paulo ele aprendeu o segredo para ele estar sempre alegre em qualquer circunstância. Ele se aprendeu a se contentar com o que ele tinha, a ter a vontade de aproveitar a situação, e ele também deixou de lado essas cobranças, essas exigências que só faziam dificultar a vida. Uma vez que agora estava em Cristo, todas aquelas amarraduras lá da vida anterior dele, ele deixou para trás. Então, gente, olha esse final, esse último parágrafo aí. Tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína e a alegria duradoura. O que é que a gente encontra nessa alegria duradoura? A misericórdia de Deus se renova cada manhã se a gente merecer, confiar nele, como vocês disseram, experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida. Por que adotando a lei de Deus como estilo de vida deixa a gente mais feliz? Será que, como as pessoas dizem por aí, seguir a lei de Deus não deixa a gente preso, não deixa a gente sem poder fazer o que a gente quer? Por que obedecer a lei de Deus deixa a gente mais feliz? uma proteção. Obedecer a lei de Deus é estar protegido. Quando você está em obediência à vontade de Deus, é como se você estivesse debaixo do guarda-chuva de Deus. Uma vez que tem desobediência, qualquer mal pode lhe atingir porque você está fora de onde Deus pode lhe salvar, onde Deus pode lhe proteger. Então é por isso que obedecer a lei de Deus traz felicidade. E a proteção que a lei nos dá. Uma certa igreja, no quarta-feira, e dois senhores levantaram para fazer um agradecimento. O primeiro contou sua história. Disse: olha, eu agradeço a Deus nessa quarta-feira, porque eu estava vindo na rua tal, trazendo meu dinheiro que eu tinha recebido, e dois ladrões me assaltaram, arrancaram a mochila que eu trazia, saíram comigo e eu gritei muito, e muitos homens da cidade atacaram aqueles ladrões, pegaram aqueles ladrões, chamaram a polícia, me devolveram o dinheiro, e aqueles bandidos foram presos, eles vão ficar lá presos, porque eles merecem a prisão. Por isso eu agradeço a Deus, como está escrito na palavra, Deus vai me dar meu apoio, Deus protege aqueles que são fiéis, e por isso eu louvo a Deus. Essa é uma fala bem bonita, bem bonita. O outro homem se levantou e disse que era deficiente. O segundo homem era um deficiente. Ele se levantou e disse: não, eu também quero agradecer a Deus, porque eu também fui assaltado. Eu tenho um benefício por 30 vezes. E eu também fui assaltado. E ninguém pegou o meu dinheiro. E eu nunca recuperei o meu dinheiro. Mas eu quero agradecer a Deus porque eu não tenho mais daquele dinheiro. É verdade que a lei
não se refere a esse reino. E nem a essa política criminosa, nem a nossa vida material. A liberdade da lei, a proteção da lei de Deus, é para uma coisa que acontece aqui dentro da gente. O que a gente sente. O que a gente sente é o que diz a gente acredita. E a liberdade da lei de Deus é essa liberdade. Que bom, Pois é. Então é por isso que Paulo chamou a atenção do pessoal para eles se alegrarem no Senhor. A alegria era um fator fundamental para eles continuarem a caminhada cristã. E aquele pessoal que estava tentando tornar a vida deles mais difícil, como eles eram judeus, os judeus eles sempre eles faziam uma comparação de que eles eram como se fossem os filhos que estavam sentados na mesa, comendo ali da alimentação, e os gentios eram como se fossem os cachorros que comiam o resto da vida deles. Então eles se sentiam como merecedores das bênçãos. Olha que pensamento, né? Os judeus se achavam merecedores das bênçãos e os gentios era só se sobrasse alguma bênção para eles. Então eles tinham esse sentimento meritocrático, que mereciam as bênçãos. E aí, por isso que Paulo agora inverte. Quem é que Paulo chama de cachorro? Quem é que Paulo chama de cães? No verso 2. Esses judeus que vieram atormentados nessas conversas. Então ele faz essa mudança de perspectiva, defendendo os gentios, defendendo aí esses recém-conversos que ele tinha evangelizado. E agora Paulo vai explicar para esses filipenses que uma vida seguindo aquela cartilha judaica lá não era algo que trazia salvação. Porque Paulo agora vai falar da sua própria experiência. Eles estão se achando santos porque eles eram judeus, eles estão se achando santos porque eles são circuncidados, mas eu vou contar a minha trajetória, a minha experiência, e vocês veem como isso não adianta nada. Então agora nós vamos ver a trajetória de Paulo aí, 4 ou 6. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Temos que começar no capítulo alegre-se do Senhor e não confie na carne. Então Paulo está dizendo, olha, se fosse por merecimento, por confiar na carne, eu poderia me gloriar, eu poderia me achar. Por quê? Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Só qualidades do que Paulo tinha. A vida anterior dele tinha muito currículo assim de se invejar. Por quê? Quando ele diz assim, fui circuncidado no 8º dia, quer dizer que ele era hebreu de nascença. Ele não se converteu depois de adulto. Desde que ele nasceu, ele já era judeu, e foi seguindo todas as tradições uma para a outra. Eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim é uma tribo bastante importante, porque foi dessa tribo que surgiu o primeiro rei de Israel, que era Saul. Inclusive tem uma teoria de que o nome Saul é uma variação de Saul, né? Então é como Paulo nasceu já no seio do judaísmo, né? Quanto à lei, ele era fariseu, ou seja, fariseu, vou explicar assim bem rapidinho. Os judeus eram divididos em vários partidos. Tinha os saduceus, que era um partido religioso, mas que era um pouco influenciado pelos gregos, ou seja, era mais para lá do que para cá. Tinha os zelotes, que eram revolucionários, militares, e tinha outros como os fariseus, que eram religiosos bastante rigorosos, bastante estritos na fé deles. Então, Paulo, além de ele ser judeu de nascença, além de ele fazer tudo de acordo com a cartilha, ele ainda era fariseu, ou seja, ele era o mais rígido, o mais rigoroso possível para a fé que ele tinha. Então, Paulo está dizendo, se for gloriar na carne, eu poderia me gloriar porque eu tenho todo esse currículo que vocês estão vendo aí. Mas aí, olha só, Paulo percebeu que, embora ele fosse, no finalzinho da segunda, embora ele fosse considerado irrepreensível segundo a justiça humana, Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava e que sem Cristo ele estava condenado diante
jovem rico. O jovem rico também, assim como Paulo, fazia tudo e voltar na lei de Deus, obedecia os 10 mandamentos. Mas por que mesmo assim Jesus ainda chamou a atenção dele e disse que aquilo não era suficiente? Por que Jesus chamou a atenção do jovem rico? Por que Paulo também percebeu que só aquela obediência ali, cega aos mandamentos, aquilo não era suficiente para Deus? Exatamente, faltava Jesus, faltava ele sentir a transformação de Jesus, exatamente. Por que uma vida exemplar, né, uma vida bem certinha, bem exemplar, não quer dizer nada para a salvação, não conta pontos para você ser salvo? Está todo mundo espalhado, está todo mundo. Então essa uma pessoa, ele diz, essa pessoa aí ela não falta no culto, essa pessoa devolve sempre o dia das ofertas, essa pessoa é perfeita, essa pessoa é um adventista, um cristão, assim, não tem como dar defeito. Porque que só olhando assim para a conduta de uma pessoa, ele não pode definir que essa pessoa está salva ou perdida. Quando Jesus ele vai chamar a atenção dos fariseus, lá em Mateus 23, Jesus diz exatamente a mesma coisa. Jesus diz, olha, vocês deram o budismo, do endo, do cominho, do hortelã, vocês se vestem com aquelas roupas extravagantes para mostrar o quanto vocês são santos para os homens, mas por dentro vocês são o quê? Por fora vocês são sepulcros caiados, mas por dentro vocês estão cheios de podridão e vazio. Então você pode ter uma vida religiosa aparentemente invejável para os outros, mas você pode não estar salvo. Sabia disso? Então, a gente não pode bater o martelo sobre a salvação de ninguém, nem dizer que ninguém está mais salvo do outro, porque a salvação é uma coisa individual. Agora olha o verso 7. Mas, o que para mim era lucro, isto eu considerei por perda por causa de Cristo. Bem, Paulo considera tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele tinha se orgulhado tanto ao longo da sua vida, agora ele considerava como perda por causa de Cristo. Ao verso 8. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Amém? Teve alguma coisa que antes você considerava, antes você conhecer Jesus, você achava que não valia nada, mas agora é a melhor coisa da sua vida? E alguma coisa que antes você achava bom e que hoje você rejeita? Quem aqui tem alguma coisa assim para compartilhar?
Agora ao contrário. Em alguma coisa que antes você não gostava, que antes você achava, não, isso aí não vejo graça nisso aí, mas hoje é a melhor coisa que você tem na sua vida. Casamento você desenrola, né? Olha aí. Pois é, então vocês todos perceberam que existe aí uma mudança de valores na nossa vida. Que antes a gente achava valioso, agora a gente aborrece, considera como lixo. E antes aquilo que a gente desprezava, agora a gente passou a amar. Tem pessoas que lá fora acham essa vida aqui, esse ritual, essa questão de vir para a igreja, acham que é um sacrifício para nós, acham que isso é uma coisa chata de se fazer, mas só nós que estamos aqui sabemos o prazer de estar aqui. Amém. Só nós que estamos aqui sabemos quanto é bom estar aqui de manhã adorando a Deus. Eu não troco isso por nada desse mundo. Então, gente, era isso que Paulo queria que aqueles recém-convertidos entendessem. Que era nisso que eles tinham que se alegrar. Não era nas tradições, não era naquele protocolo, naquelas coisas que os judeus estavam querendo colocar na cabeça deles. Porque para os judeus era mais importante parecer do que ser. Se eles parecessem espirituais, era melhor do que eles serem espirituais. Entendeu? Se para todo mundo eles parecessem eram santos, parecessem perfeitos, era melhor do que eles serem perfeitos. Pois é. E agora eu vou fazer outra pergunta para vocês, mas é de uma cura que Jesus fez. Vamos aí para João 9. João 9, 39. E Jesus tinha curado aquele cego de Siloé, mandou ele ir lá, colocou nos olhos, mandou ele se lavar. O cego agora está enxergando, quando ele se admira com o cego. Ele era cego de nascença, agora estava vendo. Evangelho de João, não é escapismo. 9:39. E aí Jesus se encontra com aquele cego agora que não era mais cego. O cego afirma que crê nele. E aí Jesus diz, verso 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Agora, o que vocês acham que Jesus estava querendo dizer com esse verso? Eu vim a esse mundo para que aqueles que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Tente dizer o que você acha que está querendo dizer. Nós vamos ver depois a explicação dele. Eu vim a esse mundo para que aqueles que não veem possam ver e aqueles que veem se tornem cegos. Aqueles que não conhecem a verdade, que passam a conhecer, e os que conheçam, sejam cegos para as coisas do mundo, porque sejam só para a vida espiritual. Bem, pegou a resposta. O que você acha? Vocês estão muito calados hoje, porque está todo mundo espalhado, eu vou começar por mim. Vamos ver a explicação, olha aí.
Verso 40 e 41. Alguns dos quem? Dos fariseus. Olha aí. Fariseus era aquela classe de Saulo. Verso 40. Que estavam perto dele e perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas agora, porque dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então, qual era o pecado dos fariseus? Eles achavam que enxergavam tudo. Eles achavam que não precisavam saber de nada. Eles achavam que precisavam passar por mais nenhuma transformação, porque eles já estavam no corpo. Jesus diz: olha, aqueles que acham que enxergam, eu preciso cegar eles para então fazer eles enxergarem o que é preciso ser visto. Por isso que Saulo, ele achava que enxergava de tudo, aí Jesus precisou cegar Saulo para então ele passar a ver a verdade. Então, Jesus precisa fazer essa cirurgia visual em nós. A gente acha que enxerga uma coisa, a gente acha que sabe de tudo, mas com Jesus a gente precisa ter um novo ponto de vista. Eu acho que a gente passa a enxergar melhor quando a gente está totalmente dependente. A gente consegue enxergar além da gente ver. Porque principalmente ainda para a alegria do mundo, né? Existe essa diferença espiritual. Porque o mundo ele está pegando aquela dimensão. Então, a graça me ensinou é mesmo que vocês estão passando por nada, se vocês estão dependendo de Cristo, você vai estar sempre alegre. Lá no estádio, as pessoas perguntam por que eu sou tão alegre, porque passam dificuldades, e até mesmo lá dentro acontecem coisas, e eu estou sempre sorrindo, estou sempre assim, exalando aquilo. É triste, porque se fosse de nós mesmos, é triste, murmurando e se lamentando pelos acontecimentos, né? Mas quando a gente entende que não é sobre realização, que não é sobre obras, mas é sobre confiar, depender, ter fé em Deus, aí as coisas realmente mudam porque a gente enxerga a vida da frente. Olha aí, está testemunho? Então Jesus muda o nosso óculos, Jesus muda a nossa maneira de ver as coisas. Isso se chama cosmovisão, a nossa visão de mundo muda. Antes a gente via o mundo de uma maneira diferente, e com Jesus ele passa a ver a vida cristã de uma maneira bem melhor. E o que é que faz essa mudança? O que é que a gente tem que pedir a Deus para que a nossa vista, a nossa visão possa ser transformada? Está lá em Apocalipse 3. Em Apocalipse 3, verso 18. 3, 18. Tem 3 remédios aqui que Jesus dá para nós hoje, para a igreja de Laodiceia. E um desses remédios corrige a nossa visão, corrige nosso modo de olhar as coisas. Olha aí. Aconselho-te e de mim com o tesouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Lembrando que esse ouro refinado pelo fogo é uma fé que é provada e aprovada nas tentações, nas dificuldades. Então, nessa fé que você tem, ela passa por cada dificuldade e é aprovada, então você ganha esse remédio aqui, um ouro refinado pelo fogo. Bem? E a segunda coisa, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Em profecia, vestes significa o quê? Significa caráter, significa a sua natureza. Cada dia nós temos que recorrer a Jesus para que ele perdoe nossos pecados e vá mudando a nossa natureza, de uma natureza carnal para uma natureza espiritual. Lá na volta de Jesus, ele vai tirar completamente essa natureza que a gente tem hoje e nos dar uma natureza como era de Adão e Eva lá no Éden. Então, primeiro é o ouro refinado pelo fogo, que é a fé. Depois as vestes brancas, que é o caráter renovado. E terceiro é o colírio para ungir os olhos, a fim de que possas ver. Lembrando que antes desse verso, Jesus diz para Laodiceia: você é miserável, pobre, cego e mudo. Então, se Jesus está dizendo que nós somos cegos, que a nossa vista, nós não enxergamos nada, na verdade, então nós precisamos do colírio dele para que possamos enxergar como ele enxerga. Possamos olhar além do que nossos olhos podem ver. Amém? Então, tudo isso Paulo experimentou e tudo isso
Paulo descobriu na sua trajetória e queria que os filipenses entendessem. Certo? Agora vamos aí continuar no Filipenses. Filipenses 3. Próxima semana termina. Eu acho. Não, é na outra. Será? Ah, Será? Aqui, ó. a certa é a outra. Não é enrolando. É, menina, tá certo. Olha aí. Filipenses 3, verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Na quarta-feira, a lição é para focar apenas numa palavra, num pedacinho desse verso, que é o ser achado nele. Tudo na nossa vida tem que passar por Jesus. Jesus ele tem que estar no centro em cada parte da nossa trajetória cristã. Agora, existe o perigo de uma igreja perder o foco de Jesus nas pregações, na música, nas programações. Será que pode ocorrer esse perigo na igreja deixar de focar em Jesus em cada aspecto dela? Como é que isso pode acontecer? De que maneira isso pode acontecer? Uma igreja perder o foco de Cristo em tudo que acontece nela. Sai da Bíblia. Sai da Bíblia, o contexto de Davi. Pregações engraçadas na internet, louvores para agradar o público, não a Deus, vestuários mundanos, usam a Deus, várias coisas a igreja pode aceitar e um pouco sai de fora. A adoração certa. A falta de queda é isso. Deixa de ser Cristo para você, porque as pessoas quiserem fazer, tem que deixar fazer. Eu acho que a vontade humana, ela está sempre em confronto com a vontade de Deus. Pregação sem repreensão, sem disciplina, apenas para agradar aqueles que estão a ler ou ouvindo o Estado. Eu vejo Por isso, assim, às vezes eu vejo muitas igrejas lotadas, sabe? Sem nem julgamento. Mas é difícil alguém ir para um templo para ser chamado a atenção e ficar satisfeito, né? Geralmente as pessoas estão ali porque elas gostam de ouvir o que aquele pregador tem que dizer para eles que deixa de agradar o seu interior, o seu ego, né? Porque na hora da repreensão, essas pessoas tendem a se afastar, entendeu? Então, assim, parece que às vezes eu fico olhando aqui e eu pensei assim, será que a igreja já fez uma fala para a igreja? Porque a gente sempre é uma igreja alegre, né? E a gente sabe que quando o banco está vazio, a gente fica dizendo assim, não, Senhor, esse banco pode estar ocupado, mas a gente também acredita que estão sendo ocupados pelos anjos de Deus, né? Mas a gente se alegra quando a gente vê a igreja pessoas cheias, entendeu? Dá uma alegria, fica olhando aquilo que você também. Amém. Glória a Deus. Muita gente na igreja. Na verdade, nós estamos aqui por causa da repreensão de Deus. Sim. Verso 19 diz, eu repreendo, Disciplina, todos. onde está sendo a repreensão da palavra de Deus, está agindo aquilo que Deus gosta, que Deus gosta. Sim. Então, Nós estamos nós nesse processo. Eu disse uma vez que a pior realidade que nós vemos hoje é que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Igrejas lotadas de pessoas que não conhecem a verdade, pessoas que não têm aprofundamento, não têm intimidade com Jesus. Não adianta essa igreja estar com cada banco lotado de pessoas que não têm Jesus no coração. Então, sermões voltados apenas esses vazios, Você pessoas disse cheia de pessoas vazias, mas podemos ter igrejas vazias, vazias de pessoas cheias. cheias do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Não, mas você disse igrejas
inspirou várias músicas que nós cantamos, que fala que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse verso está lá em Colossenses, nós vamos estudar daqui a 2 semanas, certo? Mas já está orientando aqui em Filipenses. Toda a nossa vida tem que passar por ele. Nós podemos vir para a igreja e nossa experiência aqui não passar por ele. Gálatas diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso. Então vamos ver o seguinte aí no verso 9. Se é achado nele, nós já vimos isso, não tem justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Todos vocês sabem que lá em Tiago 19 diz que até os demônios creem e temem. Qual deve ser a diferença entre a fé dos demônios e a nossa fé? Qual é a diferença da fé dos demônios para a nossa fé? Os demônios acreditam, os demônios têm fé, não obedecem. Satanás ele conhece. Satanás crê que Deus é Deus, ele crê na soberania de Deus, crê na soberania de Cristo, mas ele não se sujeita à soberania de Cristo. Então, é possível que algumas pessoas tenham a mesma fé que os demônios têm. Reconhecem que Deus é Deus, reconhecem a soberania de Deus, mas não se submetem a Ele, não se obedecem a Ele. Isso é forte. Sabemos que tu és Cristo, pé, porque vestes os pés curvados para a hora. Ou seja, aqueles demônios, eles reconheceram que Jesus é o Messias. E disseram, tu és o Cristo, filho de Deus. E por que Jesus atormentá-los na hora? Porque eles sabiam que uma hora ou outra Jesus ia exterminar para você. Jesus não vai exterminar. Agora, por que o conhecimento dos demônios é diferente do conhecimento do crente? Ele disse que a salvação é conhecer a Deus e a Jesus. E os demônios sabem e reconhecem a Deus e sabem e reconhecem a Cristo. Agora eu volto para a história do contexto. Comprei 2 homens, comprei 2 crentes. O conhecimento que um deficiente tinha era o mesmo que o outro tinha? O que vocês acham? O conhecimento que o deficiente tinha de Deus era o mesmo que o outro tinha? Não. Então, gente, agora vamos terminar aqui o relato de Paulo. Olha aí, verso 10 ao 16. Olha aí, verso 10 ao 16, verso 3, 10 ao 16, Filipenses. O que é que Paulo queria? O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Beleza. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A gente sempre quer a glória, a gente sempre quer a parte boa, conhecer Jesus, conhecer a nova terra, né? Mas por que a gente nunca quer isso que Paulo quer aqui? Isso causa sofrimento, causa Dor, né? dor. Porque Paulo disse, eu quero passar pelos sofrimentos de Cristo e me tornar como ele na sua morte. Por que a gente nunca quer isso? A gente só quer a glória, só quer já o galardão e não quer passar pelas dores. Você lembra que quando os discípulos eram açoitados, eles achavam bom, eles saíram comemorando, louvando a Deus por estar no Toda vez que eu fico pensando assim, para o tempo dos filhos, hoje a gente vai à igreja e temos o sábado, né, que é o dever que todos creem,
eu fico pensando, quando foi imposta uma lei que diga assim, cristão nenhum, ou adventista, ou aqueles que guardam o sábado, não vão poder mais guardar o sábado. Aí será que a gente vai ter esse mesmo, eu digo a gente, uma geração futura, teria esse mesmo prazer de estar aqui, sair de casa para ir ao templo, porque poder sair de casa e ao tempo sabendo que o tempo a qualquer momento poderia ser invadido, as pessoas poderiam ser tomadas presas, né? Então, eu fico pensando, é bom guardar o sábado quando ainda se pode guardar sem sofrimento, por isso que eu digo que isso é o tempo, né? Mas quando não puder, pode ser assim, existe uma lei, agora não pode mais, agora é o domingo. Quando for proibido guardar, aí o sábado será um direito de verdade. Amém. É só quando o sábado se torna um direito completo na vida daqueles que uma vez é quando for proibido adorar. Porque aí quem vai adorar em espírito, vai cair as máscaras de tudo. Quem hoje acha um sofrimento guardar o sábado, vão começar a perseguição no instante. Já sai, Quem hoje acha bom, vai achar melhor ainda. o principal é eu quero passar para o sofrimento. Gente, entre nós hoje e a volta de Cristo, tem a grande tribulação. Como é que nós oramos quando nós pensamos e estudamos sobre a grande tribulação? Eu quero a grande tribulação ou eu quero que Deus me poupe da grande tribulação? Eu quero. A tribulação, irmãos, vai coroar os sábios. Irmãos, a tribulação vai coroar os sábios. É quando um fósforo para iluminar uma cidade. É quando um crentezinho, a gente não dá o menor valor a esse crentezinho vai abalar uma cidade. É na tribulação. Agora, quem é que vai para a tribulação? Aqueles que hoje estão com qualquer coisa que existe, qualquer coisa não faz, qualquer coisa não vai. Entendeu? É por isso que a Paulo fala, eu quero passar pelo sofrimento. Eu não quero sofrer, nem mais do que quero sofrer nada. Todos nós queremos deitar na nossa cama, respirar, orar e dormir, tranquilo. Mas se a gente quiser passar dentro da chuva, no escuro, hoje nós não estamos preparados. Mas o que Paulo está dizendo que quer passar pelo sofrimento é que nós, hoje, que está tudo na liberdade religiosa, que está pegando quem quer mudar. Hoje nós temos todos vivendo assim. Irmãos, vai chegar um momento que é proibido igreja, é proibido reunião. E a Bíblia pode ser tirada de nós, a Bíblia física, como já foi, pode até não ser, porque hoje tem Bíblia online, tem Bíblia de todo formato, mas o que nós estamos pensando no final da lição é até onde nós entendemos o que é sofrer por Cristo. Porque agora Paulo fala que o sofrimento daqueles que são presos por culpa do crime é uma coisa. E o sofrimento daquele que é preso por amor a Jesus é glória a Deus. Porque a Paulo meia-noite sangrando das costas feridas. Paulo e Silas meia-noite com as costas sangrando. Eles louvavam por estar ali naquela cadeia fedorenta, irmãos. Bem suja. Então o que nós precisamos hoje? Querer essa transformação que nos dará poder para suportar qualquer coisa. Porque qualquer coisa abala a gente, qualquer coisa chateia a gente, qualquer coisa mexe com a gente. E o que nós precisamos de nossa lição é querer esse preparo. Você já pensou uma pessoa como eu, a irmã Antônia, o irmão Dedé, essas pessoas mais idades, não podem ir para a igreja, não tem mais culto, né? Eles vão procurar nas casas, vão procurar onde tem o próprio, procurar não tem engraçado, eles têm lá na mão, né? Hoje em dia, os sistemas mostram que a gente está onde a gente vai, o que a gente está fazendo. E aí, quando chegar aqui, é ou renuncia ou morre. Ou então vai preso. Não é, irmãos? Então, o que é que nós precisamos hoje? Entender o que significa isso. Entender. Como a senhora disse, para no sofrimento a gente ter mais deleite. Se for para morrer, eu vou para morrer. Pode me algemar, pode me prender, pode me matar. Isso é o que nós falamos. Isso é
O selado não volta atrás. E o que Deus está fazendo hoje? Querendo selar você, querendo selar a palavra. Porque a gente nunca vai saber se foi selado. Nunca. O que vai determinar se nós fomos é o nosso comportamento no sofrimento. Aí eles sabem quando estão os verdadeiros. Mas tudo que é verdadeiro não vai saber. Porque vai ter uma angústia mental de incerteza. Será que eu confessei todos os meus erros? Será que Deus está satisfeito comigo? Será que eu estou em paz com Ele? A nossa consciência vai nos acusar até o momento da morte. É a angústia de Jacó. A angústia de Jacó. Não te deixarei ser abençoados. Então nós vamos admitir nossa incompetência até o último momento. Só que nós vamos até o último momento. Amém. É para isso que nós estamos aqui. Para Ele que vai completar a obra, não é nós. Eu já tenho o verso 12 e 14, mas quem está no estudo já pegou a explicação. Eu vou fazer aqui diretamente. No Zoom, todo dia, ele está estudando bem calminho esses. Eu acabo imaginando que agora é na pressão dos 40 minutos, né? Mas essa parte que eu prossigo para o áudio, eu falei no Zoom, aí vocês podem. Olha aí. Então quem não sabe, ele só faz passar por cima daquilo que a gente já viu bem detalhado aqui na semana, certo? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa lição. Obrigado, Senhor, por cada ensinamento que nós colocamos hoje na nossa vida. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos dê prazer em te servir hoje. Alegria em estar na tua presença hoje. Alegria por ser salvo hoje. Para que a nossa alegria aumente e seja permanente quando as privações vierem, quando a perseguição aumentar, e aí que nós possamos ficar felizes e gratos por termos passado a vida do lado. Por favor, Senhor, nos dá esse contentamento hoje. Nos dá, Senhor, essa satisfação hoje de estar na tua presença. Que essa lição fique guardada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Deixa ele, pô. Deixa ele, a gente vem, deixa ele, só a boca. Chegamos mais no final, né, da nossa escola sabatina. Que nós possamos colocar em prática tudo que aprendemos e que nós possamos dizer como Paulo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Todos estão convidados, próximo sábado, estarmos novamente